Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Lucas, é o capítulo 19, o verso 41 ao 44. Lucas 19, do versículo 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Verso 42, Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. E o final do 44, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Mateus capítulo 23, verso 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em o nome do Senhor. Tendo Jesus, eu vou avançar um pouco mais, saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós devemos atentar que essas palavras do Senhor são palavras no final do seu ministério. Então, digamos que seria assim, a avaliação final do ministério de Jesus em relação a Jerusalém. Quais foram os resultados do ministério de Jesus em relação a Jerusalém? Se ele foi enviado a Jerusalém, e se Jerusalém fora preparada, ou pelo menos Deus trabalhou para preparar Jerusalém desde a época de Moisés até a vinda de Jesus, e se passaram pelo menos 1.600 anos, Deus enviando profetas, escribas, e fazendo tantos trabalhos em Jerusalém, e tudo que Deus fez, Ele fez preparando o terreno para a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Por que razão, quando Jesus vem a Jerusalém, Jerusalém não compreende, Jerusalém não consegue enxergar o dia da sua visitação? Jerusalém estava cega, ela havia perdido a sensibilidade em relação ao propósito de Deus. E Jesus, ele trabalha pelo menos ali 3 anos antes do caminho do Calvário, e nós encontramos que o ministério de Jesus não foi compreendido, não foi recebido. Pelo contrário, foi um ministério confrontado, um ministério desacreditado, perseguido, caluniado.
nós encontramos Jesus achando espaço entre os pecadores, entre as meretrizes, entre aldeias próximas, mas entre aqueles que se diziam os guardiões de Jerusalém, aqueles que tinham a chave da ciência e da sabedoria, aqueles que tinham os oráculos de Deus e que ensinavam o povo, entre esses, Jesus realmente não foi acolhido. Então nós encontramos uma frustração quando nós olhamos o suspiro de Jesus, o desabafo de Jesus. Eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes eu enviei profetas e escribas e vocês mataram e apedrejaram os meus profetas? Então isso deve aos irmãos que querem servir o Senhor em relação à sua obra, deve chamar a nossa atenção em relação ao que ocasionou isso. E se isso aconteceu com Jesus, o que será de nós? Como o nosso mestre, que falou para nós seguirmos a Ele, e também nos convidou para trabalharmos em seu nome, como devemos servir ao Senhor quando nós olhamos as Escrituras, especialmente os 4 evangelhos que tratam da biografia de Jesus, o seu tempo na terra? Como nós vamos poder relacionar o ministério do Mestre, que deveria ser um ministério frutífero e eficaz, mas nós chegamos ao fim e vemos que ele foi crucificado por aqueles que deveriam receber o Senhor? Por um lado, estão se cumprindo as profecias nesse tempo da Bíblia, que Jesus deveria ir para a cruz. Isso de fato é real. Mas, por outro lado, será que esse povo que rejeitou o Senhor, eles estariam de fato fazendo a vontade de Deus? Seria esse o propósito principal do Senhor para Jerusalém? Porque quando a Bíblia fala que, como eles não reconheceram o tempo da sua visitação, a casa deles ficaria deserta, Jesus sairia de Jerusalém e entraria o tempo dos gentios, e que eles seriam perseguidos pelas nações. Haveriam calamidades, haveriam perseguições como nunca antes. Então nós vemos que o fato de Jerusalém não receber a Jesus atraiu o juízo de Deus sobre Jerusalém. Que Jesus deveria ir à cruz, isso de fato se cumpriria, mas a maneira como Jerusalém se portou com Jesus atraiu a ira de Deus sobre Jerusalém. Ora, se Jerusalém na Bíblia tipifica a igreja, se de alguma maneira ela representa o povo de Deus, nessa dispensação, onde Deus está trabalhando com Jerusalém natural, os judeus, e a igreja dos gentios, que se fundirão como um único corpo através da obra da cruz, nós devemos ter muito cuidado para também não estarmos fazendo a mesma coisa que Jerusalém fez com Jesus, ou que fez com seus profetas e com os seus mestres. Porque quando nós encontramos o desabafo de Jesus, logo em seguida começam a acontecer as perseguições. O ano 70, mesmo os jovens que estudam a história, sabe que Roma invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, e desde esse tempo de destruição, Jerusalém foi espalhada pelo mundo, e somente agora, em 1948, no mês de maio, é que Jerusalém e o Estado de Israel foram reconhecidos. Eles foram ajuntados politicamente novamente. Isso é um sinal do avivamento do Senhor em relação ao tempo de Jerusalém, concernente a esse tempo dos gentios, que a Bíblia diz que Jerusalém seria pisada até se cumprir a plenitude dos gentios. Ora, irmãos, mas se lermos a história de Jerusalém, quantas coisas terríveis, quantos séculos de perseguição aconteceram. E nós encontramos que Jesus simplesmente ele não encontrou lugar no período em que ele esteve na terra e ele foi enviado a Jerusalém.
Então, há sim, no final da vida de Jesus, um ambiente hostil a Jesus. A festa, por exemplo, da Páscoa, que era para o Senhor, nesse exato momento eles estavam procurando prender a Jesus e matá-lo. Então, já deixou de ser a festa do Senhor e passou a ser a festa, como diz o livro de João, a festa dos judeus. Ou seja, eles perderam a centralidade em Deus, perderam a percepção do propósito de Deus e não receberam aquele que Deus enviou. E toda aquela atividade, toda aquela prática dos mandamentos de Deus no Velho Testamento se tornaram atividades religiosas. Quando você olha o exterior de Jerusalém, estava tudo correto. Mas quando você olha o interior de Jerusalém, especialmente do templo, havia morte, não havia realidade espiritual. Então, quando Jesus ele visita Jerusalém, ele compara Jerusalém com uma figueira que estava apenas cheia de folhas, mas não havia frutos. Porque Jerusalém estava politicamente, religiosamente adequada, mas espiritualmente estava apostatada, falida. Então Jesus ele não encontrou a sua satisfação em Jerusalém. Agora, se de fato esse é o cenário, como se comportou o nosso mestre em relação a isso? Eu acho que isso deve chamar a nossa atenção. Foi o sentimento que eu tive no meu coração, creio que é o que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Por que os obreiros insistem em fazer trabalho a nível de multidão? Por que uma insistência em querer fazer um trabalho com todos ao mesmo tempo? E mesmo que as coisas não vão 100%, as pessoas alimentam uma esperança de que as coisas vão dar certo. Se nós olhamos para o ministério do nosso Senhor e nós vemos que nem mesmo o nosso Senhor, ele foi eficaz com seu ministério público em relação à multidão em Jerusalém. Quando ele fazia os milagres, as pessoas seguiram a ele. Quando ele multiplicou os pães, ali estavam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas quando ele estava seguindo o Calvário, aquela multidão era a mesma multidão que estava clamando para crucificar a Jesus. Então isso mostra para nós que o ministério de multidão nem sempre representa a eficácia, nem sempre representa prosperidade espiritual, maturidade espiritual. O que de fato representou eficácia, o que de fato representou que Deus conseguiu um terreno na terra, uma base do seu governo na terra, um caminho para ele fazer algo na terra, foi justamente através de pessoas individualmente que Jesus desenvolveu um trabalho pessoal, individual, na base do relacionamento e não na base da multidão. Assim nós começamos a ver que quando Jesus estava na terra, ele tinha por um lado um ministério amplo, que era quando ele falava à multidão, curava a multidão e dava atenção à multidão. Ele não ignorou e nem desprezou a multidão. Mas esse ministério de multidão, esse ministério público, ele não representava necessariamente o que iria perdurar depois da sua morte e ressurreição. Ou seja, os que dariam continuidade à obra do Senhor na terra não necessariamente estava representado por aqueles que foram abençoados pelo Senhor no caráter da multidão. Então nós encontramos que além do trabalho amplo do Senhor, que abrangia toda a Palestina, nós vemos o Senhor fazendo um trabalho restrito, que foi um trabalho de relacionamento com pessoas específicas e quase sempre fora da multidão. Então, irmãos, quando Jesus desabafa o seu coração, ai de Jerusalém, quando ele fala de Jerusalém,
Quando ele reclama das cidades, há cidades que ele chega a dizer que se em Sodoma e Gomorra ele houvesse operado os milagres que ele operou ali, certamente Sodoma e Gomorra teria crido, e por isso haveria maior rigor no dia do juízo para essas cidades do que para Sodoma e Gomorra. Porque ele fez tantos sinais ali e mesmo assim essas cidades não creram e não se abriram para o Senhor. Então nós vemos que quando Jesus realmente revela a sua indignação, ele não está revelando a sua indignação a esse ministério restrito, a esse ministério específico em grupos menores e a pessoas individualmente. Mas ele está falando desse trabalho de multidão que ele fez em Jerusalém, na Palestina, e que não teve o resultado que ele esperava. Então, irmãos, parece que se de fato quisermos aprender com o Senhor a como não sermos destruídos pelas frustrações do nosso ministério, porque devemos ser muito coerentes que não há um ministério autêntico que não passe frustrações, e que devemos ter um pouco de suspeita de um ministério que não enfrente crise, que sempre está 100% tudo perfeito. Dificilmente seria um ministério da cruz, ou trilhar as pegadas do mestre. Mas como ao mesmo tempo que somos porventura perseguidos, ou que as coisas não vão bem, ou que nem tudo saia de acordo com o que nós venhamos a pensar, como encontrar um lugar de descanso? Como desenvolver um ministério bem-sucedido paralelamente a esse trabalho que eu vou tomar liberdade de chamar o ministério amplo, ou a nossa esfera ampla do nosso ministério? Em outras palavras, você não deve iludir a si mesmo de que se as coisas no teu ministério não vão bem, nada vai bem. Pode ser que o Senhor quer te mostrar, a você e a mim, de que existem etapas no nosso ministério e que existem segredos para o nosso ministério. Ao mesmo tempo, ninguém deve ter a ambição e a vaidade de querer ser bem-sucedido com o ministério amplo de multidão e de quantidade de pessoas, e você entregar ali o descanso do seu coração, porque certamente você vai passar um tremendo susto, porque essa mesma multidão que te louva pode ser amanhã a multidão que quer te levar ao Calvário. Então você deve estar preparado para isso, não abandonar o seu ministério amplo, mas ter convicção de que o sucesso do seu ministério não se dará na amplitude do seu ministério, mas sim no ministério restrito, aonde vai achar profundidade espiritual com pessoas que de fato estão sendo trabalhadas pelo Senhor. Vamos ver aqui, em 1 Pedro, foi o assunto da conferência do ano passado, e que eu conversando com o irmão Altivi, ele até adiantou isso, que isso é muito bom a gente dar continuidade. Eu também creio que esse conselho do irmão é um conselho do Senhor, e por isso eu tomei a liberdade de avançar um pouquinho esse assunto sobre as pegadas de Jesus. 1 Pedro 2, o verso 18 até o 25. Primeira Pedro 2, 18 a 25. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso,
o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, é um texto marcante, porque ele está mostrando o comportamento de Jesus, e que a única maneira que teve dessas ovelhas que eram desgarradas como ovelhas que não tinham pastor, serem agregadas, foi justamente pelo martírio de Cristo na cruz. Em outras palavras, você pega Mateus 9, o final de Mateus 9, que uma multidão seguia Jesus, mas ele, virando para trás, se compadeceu porque eram como multidão que não tinha pastor. Ora, mas se Jesus é o sumo pastor por excelência, como pode falar que aquela multidão era como uma multidão que não tinha pastor? Então isso mostra que, de fato, Jesus não conseguiu fazer esse trabalho de pastoreamento com a multidão, mas ele pede aos discípulos que roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara, porque o trabalho de multidão de Jesus não estava sendo eficaz. Porque, de fato, o encargo de pastor não é um trabalho para a multidão, não é do púlpito que se apacenta o rebanho, é do púlpito que se ensina, que se ministra, mas o apacentamento não se dá necessariamente ao púlpito. Do púlpito você pode até ter um caráter de apacentamento no tocante à generalidade, de tocar todo mundo ao mesmo tempo. Mas no tocante ao apacentamento mais restrito, foi aquilo que ele começou a fazer com os 12 e depois fez com outras pessoas individualmente. E essas pessoas, sim, se tornaram o sucesso da continuidade do ministério de Jesus. Mas nessa passagem, ele está falando o seguinte, o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Nós fomos chamados para isso. E o grande problema é que nós queremos ser bem-sucedidos, mas à nossa própria maneira. Nós às vezes não entendemos que as coisas que o Senhor permite acontecer conosco é o melhor de Deus para nós, para nos gerar maturidade cristã e maturidade ministerial. Mas para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Jesus já sofreu por nós. E por isso nós estamos aqui. Agora, se outros vão ser bem enriquecidos, é possível que o Senhor espere que alguns de nós venhamos a sofrer por essas pessoas. Ou seja, que a maneira que Jesus teve para abençoar essa multidão foi ele morrer no Calvário e não apenas curar essas pessoas. A maneira que ele teve de trabalhar com essa multidão que ignorou o seu ministério foi ele morrer no Calvário e deixar que aqueles que foram treinados individualmente por ele levassem adiante o seu ministério. Quando Jesus tentou trabalhar com a multidão, enquanto ele repartia o pão e curava as feridas, ele foi aplaudido. Mas quando ele começa a falar da mensagem da cruz, do seguir ao Senhor e abandonar tudo, das implicações do reino de Deus, do abandonar a religiosidade, os postos, e de repartir tudo que tinha aos pobres,
ele foi então rejeitado. Nós só encontramos os sacerdotes começando a receber a fé em Atos capítulo 6, através do ministério de Pedro, João e os demais, quando houve abundância da graça de Deus no ministério da palavra, e pelo testemunho das pessoas que individualmente foram trabalhadas por Jesus nesse tempo aqui, começou a florescer ali em Jerusalém no dia de Pentecoste. Quando a igreja ali surgiu, começando no cenáculo com 120 pessoas, não com aquela grande multidão, e depois veio o ministério de Pedro, aí sim, quando os sacerdotes viram que o ministério desses apóstolos que davam testemunho da ressurreição de Jesus era eficaz, então esses sacerdotes também creram. Alguns deles, ou boa parte deles, creram no Senhor, mas isso foi depois da cruz e da ressurreição do Senhor. É muito misterioso que as coisas no ministério do Senhor foram dessas maneiras, que nós estamos tentando colocar em palavras. Ele veio para o seu povo e o seu povo não recebeu. Mas ele teve que contar com meretrizes, com pescadores, com pessoas de baixo escalão da sociedade, que não eram sábios segundo a lei. Então, quando ele não estava realizando um trabalho com a multidão, ele estava trabalhando com essas pessoas individualmente. E quando ele levava essas pessoas junto com ele para trabalhar com a multidão, ele estava treinando essas pessoas para quando ele fosse embora, essas pessoas então pudessem levar adiante o seu ministério. Então a gente vê que ele entrou na casa daquela jovem que morreu, de Jairo, filha de Jairo, e ele chama Pedro, Tiago e João, e não deixa ninguém mais entrar. Ali ele ora ao Pai, e aquela menina ressuscita, e ele faz esse trabalho diante desses 3 discípulos. Depois ele leva Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, e ele ali é transfigurado diante desses 3 discípulos. Depois, no jardim de Getsêmani, ele leva também os seus 12 discípulos para orar com ele. Depois ele chama mais à parte Pedro, Tiago e João, sempre fazendo um trabalho muito íntimo com essas pessoas. Ele gastava bastante tempo com esse relacionamento mais íntimo com aqueles que de fato havia um toque especial de Deus, havia um chamamento especial de Deus. Com essas pessoas ele então repartia o encargo do seu coração. Mas que interessante que quando ele estava no ministério amplo nessa esfera, ele falava também mensagens amplas. Mas ele só abria o seu coração, o segredo do seu coração, quando ele estava individualmente com essas pessoas. Então ali nós vemos que se hoje nós tivermos um ministério amplo de fazer trabalho com multidão, congregar com bastante pessoas, ministrar para pessoas, escrever para pessoas, e a gente começar a ver que daqui a pouco o nosso serviço nem sempre é muito bem entendido e compreendido, se nós não tivermos esse relacionamento com algumas poucas pessoas que de fato têm visão espiritual, nós podemos até cair em depressão, esgotamento espiritual, até mesmo parar no meio do caminho. A gente tem visto ministérios que eram frutíferos no começo e que no futuro, devido a grandes transtornos, sofrimentos, eles não conseguiram interpretar esse contexto, e eles, por outro lado, ao longo do ministério deles, não desenvolveram amizades, relacionamentos, diálogos do coração, e não apenas pregações do púlpito, orações juntas, repartir as cargas e também as fraquezas. Então as pessoas se encontraram sozinhas e elas não puderam suportar as suas cargas sozinhas. Então parece, irmãos, que o segredo para um ministério eficaz em relação à multidão, em relação à quantidade, à multiplicação, ele depende de um ministério
com um núcleo, que esse núcleo, sim, seja a base do nosso ministério de sustentação. É esse núcleo menor que vai gerar essa base que vai sustentar o nosso ministério para a multidão. O ministério para a multidão é um ministério de ingratidão. Porque ao mesmo tempo que as pessoas são beneficiadas pelo seu ministério, elas também te apedrejam. Ao mesmo tempo que elas clamam, Hosana, bendito é o que vem ao nome do Senhor, elas também gritam, crucificam. E elas estão sendo permitidas por Deus para uma obra eficaz. Mas você tem que entender isso e não se escandalizar com isso. Então, se a gente não desenvolver um núcleo no meio da nossa comunidade, mesmo ali na igreja local onde nós estamos vivendo, não procurar entender que nem todos vão compreender a gente, que nem todos terão visão espiritual, que existe distintos níveis de maturidade espiritual, nós acabaremos frustrados, estafados, e às vezes até que haverá desejo de tirar umas férias por longos 10, 15, 20 anos e não querer voltar mais para servir o Senhor em sua obra. Irmãos, aqui diz assim que, porque para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Você está vendo essa palavra exemplo? É provável que em nenhuma outra passagem na Bíblia, no grego, exista essa definição de exemplo. Porque a ideia no grego era um molde, onde o mestre fazia o alfabeto, e os alunos depois, quando aprendessem a escrever, esse molde era para calçar a caneta ou a pena para eles não fazerem errado. Se eles quisessem escrever, havia um molde para acompanhá-los. Então eles iam escrever a partir desse modelo, desse molde que protegeria para eles não errarem. Então aqui está dizendo o seguinte: ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Eu pergunto aos irmãos, quantos de nós queremos seguir os passos do Senhor? Eu creio que todos nós queremos, amém? Irmãos, mas a maneira da gente escrever como ter um ministério bem sucedido e como seguir o Senhor, ela às vezes não segue o modelo, esse molde, esse exemplo de Jesus. Ele falou uma maneira, a gente fala outra. O nosso comportamento é completamente distinto do comportamento do cordeiro que não abriu a sua boca. E como ovelha muda, ele aceitou ir ao Calvário. Né? Então a gente vê que se de fato quisermos ser pessoas que cooperem de forma adequada com o Senhor, só existe uma maneira, é seguir as suas pegadas. Nós vamos ter que ser garimpeiros e garimpar na palavra para descobrir o segredo de Jesus e encontrar as pegadas do Senhor, essas pérolas, e procurar acompanhar o Senhor. Mas quando você tenta fazer isso, você vai encontrar que tem exemplo. Ele te deixou um modelo, ele te deixou ferramentas para que a sua busca também não seja a sua própria maneira, mas a maneira do Senhor. Então é possível nós encontrarmos pessoas hoje que falam da igreja, que falam do caminho da cruz, que falam do reino de Deus, mas na verdade estejam assim completamente distantes das implicações desse ministério da cruz. Porque você parar para querer, às vezes, gastar tempo com uma pessoa, com duas pessoas, com uma casa, com algumas famílias, você tem que estar despojado de vaidade, de pretensão. E também você querer desenvolver um relacionamento de amizade, de pessoalidade, onde você vai desenvolver um ambiente onde ninguém precisa forçar uma espiritualidade, mas ser o que somos no Senhor, você tem que estar disposto a renunciar ao tempo, às vezes, de multidão e de púlpito. Às vezes, irmão, nós encontramos tantas estrelas, são ministérios lá em cima, você não consegue falar com as pessoas, e parece que eles nem sequer são seres humanos e têm as mesmas necessidades que nós temos.
Às vezes vamos conversar com o obreiro, ele simplesmente não tem tempo. Eu estou lendo um livro, é possível que nesse dia eu recomendo uns livrinhos para vocês, pouca coisa, mas eu gostaria de indicar para vocês as últimas palavras do irmão Witness Lee, antes dele partir. Pediria o respeito de vocês se vocês lerem essas últimas palavras, porque a nossa tendência é às vezes pegar o lado negativo e não o lado positivo, e já traçar algum estigma contra alguém, mas devemos ver assim, a intenção do irmão em acertar, e depois de 40 anos, 50 anos nos Estados Unidos, na verdade 40 e poucos anos, ele fala algumas coisas e também fala desde a China, quando ele muda para o Ocidente, e depois que ele chega no Ocidente até o final dos seus últimos dias, ele também tem um tipo de desabafo. E ele chega a algumas conclusões que mostram assim, eu vou tomar uma liberdade diante de Deus, de pelo menos assim, compartilhar com vocês, né? Na verdade, meu sentimento é conversar com os irmãos aqui. Parece que ele desabafa também as suas frustrações, e em alguns momentos ele consegue falar que eles não conseguiram edificar o corpo de Cristo, porque também faltou esse ministério de grupos vitais, que ele usa esse termo de grupos vitais nos seus livros. Se alguém quiser anotar, um desses livros chama-se Uma Palavra de Amor, ou Uma Exortação de Amor, do Witness Lee, A Visão da Era, e depois tem só alguns conselhos de Witness Lee aos presbíteros. Há muitas coisas que nós discordamos, mas uma coisa eu aconselho aos irmãos, a aprender a ouvir a voz da experiência, porque quantas pessoas estão desprezando o que obreiros bem velhos cometeram no seu ministério, erraram no seu ministério, mas amanhã eles cometem os mesmos erros. Então é muito bom, algumas coisas a gente tem em princípio. Quando a gente ouvia as palavras de um ministério novo, tem muito mel, né? É muito romântico, muito cheio de empolgação, e isso nos encoraja bastante. Mas quando chega no meio do caminho de um ministério, ele já está cheio de feridas pelos quebrantamentos no meio do caminho, então ele já não é tão romântico. Às vezes ele é duro e tem mais ácido do que mel, né? Mas quando você chega no final desse ministério, nós vamos encontrar algumas pérolas ali, alguns ouros no seu ministério, apesar, mesmo que houverem bastante erro, mas nós devemos aprender a ouvir a voz dos mais velhos. Ler os livros, quando você lê um livro, procura saber em que estágio essa pessoa está no seu ministério. Se ela está na sua etapa juvenil, quando ela começa o seu ministério, ela está escrevendo aquilo. Se ela está na metade do caminho do seu ministério, ou se essas palavras são o resultado de um ministério de longos anos que já está no seu fim. E você vai ver que é possível que no final do seu ministério, ele faça muitas correções do que ele falou no início do seu ministério. Então, quando você, por exemplo, lê as obras do Atmani, procure ler as obras do final do seu ministério. Não que as primeiras sejam ruins, mas a gente vai encontrar uma diferença muito grande. Então o Senhor está falando para nós que Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Se você for seguir os passos do Senhor, você também vai encontrar pelo menos 3 etapas no ministério de Jesus. E você vai encontrar também 3 etapas no ministério de Paulo, no ministério de Moisés e no ministério de outros obreiros ao longo da Bíblia. Quem de nós não lembraria o ministério de Moisés? Quando ele esteve 40 anos no Egito, eu acho que todos nós lembramos disso. Quando ele estava ali no Egito, certa vez veio ao coração dele que ele foi chamado, né, para ser um líder entre o povo de Deus, e ele vendo o egípcio lutando com um hebreu, ele foi apartar a luta. Vocês lembram o que aconteceu quando ele foi apartar? Quem lembra o que aconteceu?
Ele matou, mas ele foi brigar com o egípcio? Não, ele foi apartar, mas esse é a etapa juvenil do ministério de Moisés. E isso também, às vezes, representa a nossa etapa. Nós matamos muito mais as pessoas do que gerarmos vida nas pessoas. Então, agora, você tem a segunda etapa do ministério de Moisés, que é quando ele vai para o deserto. Você falar que é um ministério, porque agora Moisés estava sendo despojado pelo Senhor durante os seus 40 anos ali do deserto. E depois desses 40 anos, ele então vai ser enviado de novo de volta ao Egito para ser o libertador. No começo juvenil, quando Deus não enviou, ele quis ir e ele mata. Mas depois dos 40 anos que ele passa essa segunda etapa do ministério dele, agora Deus está enviando. E ele quer ir? Não, ele não quer ir. Você já passou um pouquinho por esse sentimento? Tá, eu acho que eu vou parar, eu não estou querendo mais esse negócio não. Dá aquela angústia, né? E parece que é ali que começa, de fato, o nosso ministério de gerar vida, né? Aí sim, Moisés agora ele vai. Mas se você lembrar bem, irmãos, quando Moisés está indo, depois que Deus insiste com ele está indo no caminho, o Senhor encontra ele no meio do caminho e quer matar Moisés. Vocês lembram disso? Parece que são dois deuses, né? Um é o diabo e o outro é o Senhor, porque um envia e o outro para no meio do caminho e diz que vai matar ele se não circuncidar o seu filho. Mas não era o diabo, era o próprio Senhor. Porque se mesmo depois dos 40 anos ele vai servir o Senhor, ele deveria circuncidar o seu filho, e isso representa o aspecto da carne. Não é porque passou tanto tempo de despojamento que tem ainda liberdade de fazer algumas coisas em seu próprio nome ou da sua própria maneira. Não, o Senhor sempre vai nos encontrar no meio do caminho com juízo e vai querer matar aquelas coisas na nossa vida que representam carne. Então, aí Moisés, então, ele segue de volta para o Egito. Irmãos, a gente vê que o Senhor tem os seus caminhos, né? E quanto antes a gente aprender essas pegadas de Jesus, a gente vai evitar muito sofrimento para nós e para aquelas pessoas também que estão ao nosso redor. Porque na nossa empolgação, nós temos uma tendência muito forte de querer controlar a obra de Deus, de querer fazer as coisas na obra de Deus de uma maneira muito rápida, muito própria, muito singular, como se nós fôssemos os únicos. Esse momento da infância ele é muito bonito e temos que apoiar, mas os obreiros mais velhos devem nos guardar para que na nossa juventude a gente não venha gerar sofrimentos pelas nossas precipitações. Então nós precisamos de irmãos um pouquinho mais velhos para nos ajudar. Então vamos tentar ver como que o Senhor enfrentou essa situação em relação ao final do seu ministério, que mostra Jerusalém rejeitando o seu ministério e o conduzindo à cruz, que parece a falência do seu ministério, mas na verdade não foi. O Senhor preparou algo nesse aspecto que eu estou chamando de um ministério restrito e que todos nós, mais cedo ou mais tarde, reconheceremos que o Senhor também te deu essas duas etapas para o seu ministério, um ministério restrito e um ministério amplo. O ministério restrito é onde você deve gerar esse núcleo forte de base, de espiritualidade e maturidade, que vai te dar suporte para você desenvolver esse ministério amplo, que nem sempre vai ser compreendido. Lá você vai falar sobre a obra de Deus, nesse ministério amplo, mas nesse núcleo você vai repartir os segredos do seu próprio coração. No trabalho de multidão, às vezes você tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Você tem que sair com dor no coração, porque as pessoas não querem ouvir, às vezes, tudo que você tem que falar. Então você tem quase que dar leite para as pessoas e quase obrigar as pessoas a ver algumas coisas da palavra, porque não são aquelas pessoas que estão querendo
ou inicialmente foram trabalhadas para uma vida mais sólida com Deus. Então sempre vai haver essa diferença. O seu descanso sempre vai estar no núcleo e o seu cansaço e fadiga sempre vai estar junto com a multidão. As pedras normalmente vêm lá da multidão. Então vamos dar uma olhada. Vamos em Marcos, perdão, irmãos, vamos em João, o Evangelho de João, já no início do Evangelho de João. Capítulo 1, verso 35 ao 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ou onde você assiste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o mestre, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui há algo assim maravilhoso, que o verso 38, quando Jesus vê que 2 que estavam com João agora estão vindo a Jesus, Jesus imediatamente faz uma pergunta: o que vocês estão buscando? O que de fato vocês querem? Porque se vai haver um discipulado de Jesus com essas pessoas, a motivação do coração deve ser algo muito correto, muito claro. Se nós também, irmãos, esperamos que o Senhor vai seguir trabalhando conosco, essa deve ser a pergunta para nós: que buscais? O que é que vocês estão querendo? Se queremos um grande templo, se queremos um grande movimento, e aquele templo seria derrubado depois, não era isso que Jesus estava trazendo. Se quiserem um grande movimento, Jesus também não estava fazendo isso. O que vocês estão buscando? Por que vocês estão vindo aqui? Então hoje, essa deve ser também uma pergunta de início para nós. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos receber mais conhecimento? Viemos descobrir alguma maneira de como ser bem sucedido em curto tempo? Multiplicar os nossos números de membros, encontrar alguns atalhos que evite o sofrimento? O que nós estamos buscando? E eles disseram uma resposta maravilhosa: Mestre. Eles reconheceram que Jesus era o mestre que havia de vir. Onde você está morando? Então eles não estavam preocupados com a obra do Senhor. Eles estavam preocupados com o Senhor. Eles não estavam preocupados onde Jesus estava pregando e curando. Eles estavam preocupados onde Jesus estava descansando. Onde Jesus relaxava. Irmãos, infelizmente, as pessoas estão procurando muito mais a obra do Senhor do que o próprio Senhor.
Não que seja errado querer conhecer a obra do Senhor, mas não existe a obra do Senhor sem o Senhor. E não existe como fazer a obra do Senhor sem relacionamento íntimo com o Senhor. Então hoje nós devemos primeiramente saber onde o Senhor se esconde, onde o Senhor descansa, onde está o prazer do Senhor, onde está o seu contentamento, porque com a multidão está o seu cansaço. Onde você mora? Respondeu-lhes: vinde e vede. Mas ele não fala, João não está falando aqui para nós, que lugar é esse? E se você também quiser saber, você também vai ter que garimpar essas pegadas do Senhor. Eu não sei se alguém aqui já foi caçar e você tem que procurar descobrir as pegadas do animal que você está correndo atrás. Você tem que usar cães farejadores para tentar encontrar ali aonde está aquele animal que você está procurando. Não é muito fácil, mas existem maneiras. E parece que Jesus fez exatamente isso. Ele não abriu os seus segredos para todo mundo. No livro de João, especialmente João, há muitos segredos em relação a isso. Se Deus tiver misericórdia, nós vamos procurar também farejar, né? E tentar encontrar. Mas ele não fala muito claramente. Está entre linhas, né? Mas nós vamos ver que, depois que a gente vê que está muito claro. E que ali estava o seu descanso, e que todo o sucesso do ministério de Jesus dependeu desse núcleo que ele desenvolveu depois. Mas ele diz: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, irmãos, eles não procuraram saber inicialmente a obra de Deus, mas eles procuraram saber primeiramente a pessoa do Senhor. Às vezes há esse sentimento. As pessoas não estão querendo comunhão com você. Quando elas são pessoas de multidão, elas estão procurando o teu ministério. O que esse irmão ou essa irmã tem para beneficiar a nossa localidade? Mas isso não gera relacionamento, isso não gera amizade, isso não gera comunhão. Então, se amanhã discordarem do seu ministério, você como pessoa não vale nada. Por isso que o verdadeiro ministério, ele deve ser desenvolvido na base do companheirismo com os outros companheiros. Dificilmente, irmãos, haverá durabilidade no ministério colegiado quando a base é a obra de Deus apenas, e não o relacionamento entre obreiros, como também ovelhas do Senhor, que precisam de apacentamento, que precisam de comunhão, que precisam orar junto, e precisam conhecer a especialidade de cada um. O que Deus de forma especial deu para cada um, que nem sempre dá para todo mundo, como nós vamos nos relacionar com isso, para que essas diferenças de chamamento não gere transtorno, mas sim gere essa engrenagem do quebra-cabeça, e então nós vamos poder servir a multidão com muita alegria, com muito contentamento. Mas quando a base do serviço é a obra e não o relacionamento pessoal, não haverá durabilidade, porque virão as crises, e as crises elas só podem ser suportadas se nós desenvolvemos esse núcleo de relacionamento profundo, onde a cruz também opera entre nós. Normalmente, irmãos, relacionamento na base da obra, a cruz não está no meio disso. Enquanto você fala o que o outro concorda, então essa é a base do sucesso dessa equipe. Pode-se caminhar juntos, mas se houver, por algum motivo, algumas diferenças, e às vezes as pessoas viram um pouco mais do que nós, a tendência é não caminhar junto. Então isso revela que não há maturidade espiritual.
mas existe empolgação em relação ao trabalho da obra. Então, antes de tentar avançar para um trabalho da obra com vários irmãos, procure partir primeiro do relacionamento íntimo. E se houver de fato um núcleo que está crescendo pela obra do Espírito Santo, aí você pode ter um pouco mais de liberdade para você abrir e cooperar. Isso eu acho que vai começar a evitar problemas para você. Irmãos, essa pergunta, o que você está buscando? E essa resposta, onde você mora, eu não quero saber tanto como é que está lá o seu trabalho, eu quero saber de você, como é que está você? Como é que está o teu coração, o teu casamento, a tua família? Você está passando problemas? Eu posso ser útil a alguma coisa a você? Podemos orar juntos? Lembro do meu velho Zé João, né? Que boa parte dos irmãos aqui conhece. Ele normalmente mostrava para nós que para chorar e carregar as cargas ele servia. Ele não era um irmão de púlpito, mas dificilmente você encontrará um obreiro com o peso que aquele irmão tinha. Quase todos que viajaram com o Zé João reconheciam que o motivo de Deus estar abençoando tanto o ministério da palavra, quando o Zé João estava junto, é porque enquanto muitos irmãos estavam dormindo, aquele irmão passava a madrugada orando. Enquanto alguns estavam comendo, ele estava jejuando. Enquanto alguém estava pregando, ele estava... Alguns pensavam que ele estava dormindo, né? Mas não era, ele estava intercedendo. E esse irmão era aquele que normalmente ajudava os presbíteros e ajudava os irmãos que tinham encargo pela obra. Não ajudava tanto em relação ao ministério da palavra, mas ajudava tanto em relação a conselhos de vida prática. Então, ele revelava assim, a questão da paternidade, que hoje a gente sente tanta falta, ou que é algo que Deus está fazendo, mas nós encontramos muito mais irmãos que querem ser mestres do que irmãos que querem ser pai. O pai, quando o bebê está lá com... normalmente o bebezinho sente à noite e chora muito, com cólica, meu amigo, ele tem que aturar, se é 1 mês, 2 meses. Agora o professor da escola, ele não está nem aí, ele vai lá para o quadro, coloca lá no quadro. Se você trouxe merenda ou não trouxe, é problema teu, se atrasou a mensalidade, quem paga particular ou quem não paga, isso não é comigo. Ele vai lá e dá aula e vai embora. Hoje há muitos irmãos de púlpitos, mas poucos irmãos de coração. E não há ministério bem sucedido se não houver paternidade, né? Então parece que uma das provas do mestre é ele aprender a não só ministrar, mas ele também aprender a ser pai daqueles que ele está ministrando. Então, Jesus começa o início do seu ministério restrito com relacionamento em lugares íntimos, não em lugares públicos. A maturidade de um obreiro, irmãos, não é mostrada aqui. A maturidade de um obreiro é mostrada pelo seu relacionamento com irmãos que possam formar esse núcleo. Se não há núcleo, não há maturidade. Qualquer pessoa pode pregar, mas paternidade, só os que foram rachados pela cruz podem ser pai. Só os que estão sendo trabalhados pela cruz podem ser pai. Então a gente vê que Jesus, quando vai fazer quando vai trabalhar nesse aspecto do ministério amplo, você encontra ele muito na Galileia. Mas quando você vai ver ele com os seus discípulos, dificilmente ele está em lugar público. Quando ele vai para lugar público, ele está querendo dar uma lição para os seus discípulos. Mas ele desenvolvia esse ministério íntimo com os seus discípulos. E essa aqui praticamente é a primeira passagem, uma das primeiras passagens onde Jesus fala com os discípulos. E a primeira coisa que ele fala é: o que vocês estão buscando? E depois os discípulos respondem: onde você assiste? Ah, então tá bom, então vem ver. Então ele leva os discípulos para esse lugar onde ele estava descansando, onde ele estava vivendo, e ali ele passou um dia. Mas você não encontra João falando o que eles fizeram ali durante um dia. Porque se você encontrar isso fácil na Bíblia, isso é para a multidão.
Mas Jesus não faz essas coisas para a multidão. O segredo do Senhor, como está em Salmos, é para aqueles que o temem. Para esses o Senhor vai revelar o seu segredo. Então vamos avançar um pouco mais. No capítulo 7 de João, em João está muitas pegadas, né, de Jesus. João 7, o verso 53, João 7, 53. E depois vamos partir para João 8. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. É aquilo que eu falei, irmão, são detalhinhos que a gente tem que parar e, sabe, entender que o Espírito Santo não deixou nada na Bíblia por acaso, né? Cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ou seja, se cada um foi para a sua casa, por que Jesus não foi para a sua? Porque ele não tinha casa em Jerusalém. Eles foram para casa descansar, mas Jesus não tinha descanso em Jerusalém. Então ele vai para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou novamente para o templo. Então isso mostra para nós que o final da vida de Jesus, o final do seu ministério, foi um tempo intenso de trabalho em Jerusalém, mas ao mesmo tempo intenso também a perseguição que ele sofreu em Jerusalém. Então ele não podia descansar em Jerusalém, por isso ele saía de Jerusalém para pernoitar, para descansar em outro lugar, e depois pela manhã, o verso 2, de madrugada, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Olha, irmãos, aqui tem algo maravilhoso para nós. Inclusive eu caí na bobagem, né, de um dia ler isso aqui numa reunião lá em casa, né, que já passou, a reunião era até 9h30, eram às 11 horas, ninguém ia embora, era dia de semana. Eu falei, irmãos, eu tenho uma palavra para vocês. Aí abri, João 7,53. Eu falei, cada um foi para a sua casa. Aí fechei a Bíblia e sentei, eles pararam, foi todo mundo embora. Eles entenderam, riram, né? Mas depois, agora quando temos reuniões dia de semana, ele já serve o lanchinho. Se você demorar um pouquinho, mas já pega a Bíblia. Irmão, João 7,53. Não pode demorar mais. Mas é realmente isso, irmãos. Jesus, enquanto todos foram para a sua casa, ele não tinha casa. Mestre, aonde você assiste? Porque nós não estamos achando a sua casa aqui em Jerusalém. Então ali mostra que Jerusalém não era o lugar de intimidade de Jesus, mas ele sobe para o Monte das Oliveiras, de madrugada ele volta novamente para o templo. Mas será que ele dormia no Monte das Oliveiras? Onde ficava o Monte das Oliveiras? Então, vamos voltar atrás, o livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Você percebe? Betânia ficava ao leste de Jerusalém, como que 15 estádios de Jerusalém. Seria algo equivalente a mais ou menos 3 quilômetros. E era uma aldeia escondida, era uma aldeia sem expressão. Então a Bíblia mostra que
ali em Betânia foi um lugar onde Jesus desenvolveu um núcleo de relacionamento, um núcleo de comunhão, onde ele encontrou descanso para o seu ministério. Então ali ele desenvolveu uma base para o seu ministério. Ele trabalhava em Jerusalém, com multidão, mas ele descansava em Betânia. Ó, irmão, se você quer encontrar a obra do Senhor, vai para Jerusalém. No aspecto do seu ministério amplo. Mas se você quer encontrar os segredos do coração de Jesus, você tem que ir para Betânia. Se você quer encontrar os milagres de curas, vai para Jerusalém. Mas se você quer encontrar ressurreição, vida de ressurreição, você tem que ir para Betânia. Quando você vê os milagres de Jesus em Jerusalém, você vai encontrar o juízo de Deus em Jerusalém. Porque em Jerusalém, os milagres que Jesus fez eram consequências da dureza do coração da multidão. Então ele operou milagres para chamar atenção para o seu ministério, mas mesmo assim, eles não creram. Então não pensemos nós que os milagres representam sempre a bênção de Deus. Não. Às vezes os milagres representam juízo de Deus para nós. Pode ser, por exemplo, que Deus tenha que fazer um milagre para sustentar um obreiro. Isso é uma aprovação maravilhosa para um obreiro, mas um juízo para a igreja que deveria assistir esse obreiro. Porque às vezes Deus tem que fazer um milagre para sustentar um obreiro, porque a igreja é negligente em relação à obra. Então, irmãos, quando você vai a Jerusalém, você encontra um templo, o sacerdócio, o candelabro, as mesas. Tudo está perfeito no seu devido lugar. Mas diz aqui a Bíblia, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, ele sai e vai para Betânia, porque no templo ele não achou satisfação. A minha casa será chamada casa de oração, mas eles tornaram a casa do Senhor em lugar, em covis de salteadores. Então você encontra que a casa, que era o templo, que deveria ser adornada, preparada para receber a glória de Deus, ela se tornou uma expressão religiosa do judaísmo, aonde o próprio soberano Senhor não tinha lugar. Então, irmãos, infelizmente, se você hoje quer encontrar o caminho do Senhor em relação à edificação do Senhor, nós podemos ser facilmente iludidos. Porque nós podemos encontrar um grande grupo com o nome de igreja, com uma grande multidão, externamente há um presbitério, há o Partido do Pão, está tudo adequadamente correto. Como esse templo estava adequadamente correto em Jerusalém, havia o sacerdócio, havia tudo certo. Mas a grande questão é, há realidade espiritual? Há o contentamento do Senhor? O Senhor está sendo recebido? Existe de fato conhecimento da pessoa do Senhor? O prazer do Senhor está sendo realizado? Então, se não há uma percepção espiritual, parece que está tudo correto. Mas quando a gente vê Jesus falando de Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa, ela vai ficar deserta. Então, irmãos, hoje nós temos um grande perigo de termos um trabalho numérico e achar que isso está adequado. Mas nós devemos voltar à palavra e ver que o trabalho só pode ser adequado quando nós encontramos esses princípios da palavra do Senhor em relação ao núcleo, em relação a essa vida de profundidade que vai gerar, então, esse trabalho amplo com as demais pessoas. Mas isso só aconteceu, esse trabalho amplo, depois da cruz e ressurreição do Senhor. Sem a cruz, você não tem a igreja gloriosa de Atos. Eu fiquei pensando, quando você olha o tempo de Esdras e Neemias, o povo estava cativo em Babilônia. O chamamento do Senhor foi para voltar a Jerusalém. Geograficamente, eles estavam cativos em Babilônia.
E só um remanescente saiu de Babilônia e veio com Neemias, com Esdras e com outros para restaurar a casa de Deus em Jerusalém. Então ali está muito claro que quando o problema é que o povo está em Babilônia, o segredo é voltar para Jerusalém. Mas, irmãos, quando Jesus veio, o povo, literalmente falando, não estava cativo em Babilônia, ele estava em Jerusalém. Não havia um cativeiro físico, político, mas havia uma Babilônia espiritual e um cativeiro espiritual. Ou seja, aquela Babilônia, na época de Daniel, era geográfica e física, mas na época de Jesus, a própria Jerusalém se tornou, em certo sentido, uma expressão de Babilônia. Porque eles haviam abandonado a sensibilidade, a percepção do propósito de Deus, e havia muita confusão na época de Jesus. Então a pergunta que devemos fazer é: se na época de Esdras e Neemias o povo está cativo, você tem que trazer a Jerusalém. Isso não é difícil ver. Nos nossos dias também, quando você encontra Babilônia descarada, com todos os indícios de que é um contexto babilônico, não é tão difícil ajudar as pessoas. Mas, irmãos, o que fazer quando as pessoas que dizem que saíram de Babilônia e vieram para o testemunho do Senhor, ou para Jerusalém, eles perderam essa vida que seria a realidade espiritual. E agora esse testemunho se tornou apenas uma casca, se tornou apenas uma aparência de que é Jerusalém celestial, mas na verdade não é. Você percebe que é muito mais sutil? Porque se você olha aqui, você vai encontrar que estava tudo no lugar. É sutil porque o que faltou ali, quando Jesus compara Jerusalém com a figueira, é que não havia frutos, havia muitas folhas. Então é possível ter tudo adequado, mas não ter fruto espiritual. Irmãos, quando isso acontece, a situação é muito terrível, porque Jesus não conseguiu reverter a situação. Isso mostra para nós que nós também estamos em dias perigosos. É possível que aquilo que a gente chama de igreja, na verdade não seja igreja. E aquilo que nós achamos que não é, seja em expressão. Betânia era um lugar totalmente inadequado para o Senhor desenvolver um trabalho profundo ali. Jerusalém era o lugar adequado. Mas do ponto de vista celestial, Betânia foi o lugar mais adequado para Jesus desenvolver um ministério profundo ali, que ia sustentar a continuação do seu ministério depois da sua morte e ressurreição. Enquanto que o que aconteceu com Jerusalém foi que o templo foi destruído, Jerusalém foi perseguida e os judeus se dispersaram por todas as nações. E não houve continuidade. Então você pode ver, irmãos, esse paralelo e começar a ver um pouquinho do comportamento ministerial do Senhor. Ele não pôde restaurar Jerusalém, mas ele pôde criar um trabalho estratégico para, através desse trabalho estratégico, que a gente está chamando ministério restrito ou núcleo, ele atingir Jerusalém. Não é que o Senhor abandonou Jerusalém, não, o seu propósito é com Jerusalém, e o seu propósito hoje é com a igreja. Mas nem sempre é possível fazer um trabalho com toda a igreja, e mais sutil e perigoso se torna quando as pessoas que falam que saíram de Babilônia e vieram para Jerusalém, elas se tornam a Babilônia espiritualmente falando. Ou seja, que é possível falar da vida da igreja, mas está tão corrompido espiritualmente como aqueles que estavam no tempo de Babilônia. Então hoje, o tempo é muito sutil e nós precisamos conhecer um pouquinho do comportamento do Senhor para também não cairmos nesses enganos. E ao mesmo tempo, temos algum encorajamento da parte da palavra do Senhor para que ninguém se entristeça se você não está conseguindo fazer
um ministério muito bem sucedido no tocante à multidão. É sempre um grupinho, poucas pessoas, e o negócio não vai ou não cresce. Irmãos, pode ser que isso que você está falando seja exatamente o que o Senhor tentou fazer na sua época, e ele não conseguiu em Jerusalém, mas ele conseguiu fazer em Betânia. Ou seja, ali estava de fato um caminho que o Senhor encontrou para no futuro sustentar o seu ministério. Então preste atenção, irmãos, que o verso 11, quando Jesus entra em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, e como fosse já tarde, ele saiu para a Babilônia com os 12. Verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele voltando para Jerusalém, ele teve fome. Então você vai encontrar isso. Ele trabalhava em Jerusalém, mas ele voltava para Betânia. Graças a Deus, irmãos, que o nosso Senhor teve uma Betânia. Agora você imagine se ele não tivesse? Você imagine, irmão, se você está em Jerusalém hoje, e o seu lugar de descanso que você busca também é Jerusalém. Alguém já viu um livro chamado Esgotamento Espiritual, de Michael Smith? Pois é, isso é Jerusalém que se torna Babilônia e acha que está tudo correto. Você acaba entrando debaixo de uma tortura de Satanás, de opressão, de estresse, e você pode ser alguém acabado no futuro se você não edificar a sua Betânia. Não é abandonar Jerusalém, mas é você entender que você tem um chamamento restrito e um chamamento amplo. E é no restrito que você vai encontrar descanso para a sua alma, e é onde Deus vai te dar uma revelação mais profunda para o seu ministério, vai ser ali, provavelmente, na sua Betânia. Mas, a gente já está aqui no nosso tempo, né? A gente vai ver que esse caminho do Senhor desenvolver o ministério restrito, ele não é um caminho fácil. Porque você arranca aplauso da multidão muito fácil. Mas você gerar maturidade em indivíduos pessoalmente é muito mais difícil. E a gente vai ver que Jesus fez esses dois trabalhos. Ele gastou muito tempo trabalhando individualmente com pessoas. Né? Se o Senhor nos conceder, nós vamos então falar um pouquinho na próxima sessão do início do trabalho do Senhor na casa de Marta e Maria e os estágios desse trabalho em Betânia e quais as implicações entre Betânia e Jerusalém e o tempo que nós estamos vivendo hoje. Digamos que Betânia foi o atalho do Senhor para atingir Jerusalém. Ele encontrou muralha em Jerusalém, então ele cavou um poço fundo em Betânia. Quando esse poço começou a dar água abundante, essa água foi tão abundante que as pessoas de Jerusalém, nós vamos encontrar isso com a ressurreição de Lázaro, né? Elas saíram de Jerusalém e vieram beber água em Betânia. Então, parece que o Senhor tem nos dado uma estratégia, olhando assim o princípio do ministério de Jesus, de que o trabalho com multidão, ele pode ser uma grande frustração para o ministério de alguém que não tem esse trabalho restrito de núcleo em Betânia. Mas se você consegue fazer um trabalho em Betânia e ter paciência para padecer em Jerusalém, é possível que o seu ministério se torne bem sucedido e eficaz sem essas torturas espirituais que muitas vezes Satanás quer gerar, e nós encontramos irmãos sofrendo, achando que estão fazendo uma obra para Deus e na verdade se tornou uma tortura espiritual e eles não encontram companheiros que entendam o sofrimento que eles estão passando.